Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para quem está chegando. Estamos aqui começando a nossa primeira live dessa série. A Rita já está chegando. É a primeira live dessa série que se chama Ao Ar Livre, Educação, Natureza e Novas Rotinas. Hoje a gente vai conversar com a Rita Mendonça. Oi, Carol. Oi, Rita! Eba, que Eva. bom! Eu e a Rita, a gente se fala todo dia, mas quando a gente compartilha essas conversas é muito melhor, né? Com um monte de gente acompanhando. E eu acredito que Claro. essa é uma conversa que vai ser muito potente para muitas coisas que a gente tem pensado aí nas últimas semanas, né, Rita? A É. gente Nutri Criança Natural, no Instituto Roman. A Rita trabalha, eu trabalho com a Rita, né? Não é a Rita que trabalha comigo, eu que trabalho com Ah, não, ela. atualmente sou eu que trabalho com você. Nós duas, né? A gente está aí nas ações do Instituto Roman, Nutri Criança Natural. E eu posso dizer que o meu movimento existe porque o movimento da Rita existe, né? Então, é um movimento de conectar as pessoas com a natureza, é um movimento da gente ter mais natureza nas escolas, mais natureza na educação, né? E a gente pensar que agora, né, nesse momento que a gente está do lado de dentro, muitos países estão começando a retornar com orientações para estar do lado de fora. A gente resolveu começar algumas conversas, né, Rita, para a gente ir dialogando e falando também o que a gente acha sobre tudo isso, né, Rita? Porque esse é um período que mais a gente tem que se preparar do que, de repente, vai para o lado de fora e as coisas não vão funcionar mais da mesma forma, né? E então, como que a gente faz para lidar, para convergir, né, os interesses, aquilo que é bom e necessário e aquilo que a gente idealiza como realmente sendo importante na formação das crianças, né? Não, com certeza. Até porque quando vieram as primeiras recomendações, né, Rita, a gente percebeu que também estava tendo um equívoco. Não sei se é um equívoco, mas é outras concepções de educação, talvez, né, que estavam pensando, é para ser o ar livre. Então a gente pega esse modelo de sala de aula que a gente tem e a gente põe para o lado de fora, né? Então, enfileira lá as carteiras, coloca a lousa na frente. A gente continua com esse mesmo sistema, mas não é esse tipo de educação que a gente acredita, né? E se é para ser ao ar livre, se é para ser com a natureza, que ela seja de fato, né, nessa relação. E isso que você trouxe é muito importante, porque isso não é algo que se aprende né, que a gente vai voltar de supetão e a gente, de repente, vai estar do lado de fora. Tem um grande, né, processo aí. É, porque a nossa preocupação, né, que a gente conversou, tem conversado muito, é que, assim, claro, tem uma questão sanitária, né, vai ser mais saudável ficar do lado de fora do que na sala de aula, mas isso não é o principal motivo para estar do lado de fora, né? E, de toda maneira, os professores, os pais, as famílias, as escolas precisam se preparar para isso. Não é a mesma coisa, porque estar do lado de fora é uma mudança de paradigma da educação, né? É grande a mudança. A gente sai da ideia de aprendizagem como algo racional e abstrato e vai para o outro lado, quer dizer, aprendizagem pela experiência, porque quando você está do lado de fora, você é convidado a ter experiências o tempo inteiro, com tudo, com o seu corpo, se está frio, se está calor, se está sol, se passou um bicho, se o passarinho está cantando, se ventou, se parou.
né, tem muita coisa aí para a gente se preparar para aproveitar plenamente essa oportunidade, na verdade, que isso é, né? Com certeza. É uma oportunidade, e acho que aí nesse período, enquanto não volta, enquanto não retoma, a gente pode ir aproveitando para ir pesquisando sobre isso, para ir lendo sobre isso, para ir conversando sobre isso, né? Para quando voltar a gente tenha um olhar para esse lado de fora, de fato, como potência, de fato, como possibilidade, né? E não porque é, preciso estar do lado de fora porque vai ser mais saudável. E lembrando que a gente está aqui falando sobre isso, mas a gente não está falando temos que voltar agora, né? E a gente É, também não, né? E a gente também não está falando que estando do lado de fora não vai ter contaminação. Eu acho que são duas coisas muito importantes da gente, né, deixar bem explícito aqui, porque a gente ainda está aprendendo muito, né? A ciência está aprendendo muito ainda sobre o vírus, né? Sobre contaminação. E acho que assim, a gente tem que entender que, primeiro, né, do lado de fora, a contaminação é menor para muitas doenças, né, Rita? Assim, você tem essa é, recomendação. normalmente, né? Se não tivesse a Covid, sempre é melhor, né? Estar do lado de fora para gripes e qualquer tipo de infecção, né? Então, Covid também, né? Uhum. E aí, então, é só para a gente tocando esse papo, né? Pensando a partir disso. A gente está pensando, né? A hora que chegar essa hora do retorno, né? Que a gente esteja preparado para olhar as potencialidades, né? Desse retorno. É, porque se a gente tivesse, por exemplo, uma única escola no Brasil, se fosse uma escola, já seria uma diversidade muito grande de situações dentro daquela escola. Só que nós não temos uma escola, a gente tem uma multidão de escolas com diferentes perfis, com diferentes perfis de personalidade dos professores, se a gente chegar, né, entre Uhum. e todo esse gradiente. Então, tem todo um preparo mesmo para ser feito, e esse é o convite. O convite não é sair já, mas e acho que nem a nossa conversa de hoje vai esgotar o assunto. A gente está fazendo primeiras explorações para que e fazer convites de reflexões para que as pessoas possam ir se preparando para quando puder voltar para a escola, né? Sim, sim. E aí, Rita, eu gosto muito quando você fala que natureza não é sala de aula, né? Acho que a gente podia tecer um pouquinho sobre isso. E, e a partir disso também, quem quiser ir mandando pergunta, claro, né? Vai mandando aqui e a gente vai interagir. Mas acho que começar com essa provocação de entender que natureza não é sala de aula, acho que é um bom começo. A gente vai ter que lidar com a questão dos conteúdos, e nesse momento nós não vamos conseguir focar numa transformação, né, dos conteúdos, mas isso seria, digamos, o ideal, quer dizer, que a gente pudesse sair, que o professor estivesse pronto para sair, para ir para um parque, para uma praça com as crianças de qualquer idade, né, escolar, mas de qualquer idade, é, e tivesse essa prontidão para trabalhar com os alunos um aprendizado a partir dos elementos que estão chamando mais atenção e que estão acontecendo naquele momento. E a de grande diferença da sala de aula é que você estando num parque, mesmo que ele seja completamente bem arrumadinho, bem tudo podado, certinho, a natureza vai funcionar sempre diferente todos os dias. As coisas nunca vão estar iguais. Então, tem que ter essa prontidão para lidar com isso como uma parte importante do aprendizado. Porque quando a gente vai para dentro da sala de aula, a gente abstrai todas essas experiências e a extensão da natureza é o nosso próprio corpo. Então, na sala de aula, você também não considera nada das formas que o corpo tem de aprender, né? Você vai aprender só com o mental, só com o que vai para além da experiência física, da experiência corporal.
E eu acho que, extrapolando já um pouco, né, Carol, a gente nunca sabe nessas conversas até onde a gente vai, né? Mas extrapolando um pouco, é isso que tem causado os problemas que a gente hoje quer resolver, né? Quando a gente se distancia da experiência do mundo, e aí começa a criar soluções a partir de uma abstração, é, você está distante. Então, aquilo que a gente não considera como experiência fica passível de ser destruído, fica possível de ser eliminado, fica possível de ser excluído, né? Então, é muito importante, é muito grande o que nós estamos propondo, na verdade, né? Quer dizer, quando a gente vai para uma aprendizagem que parte do pressuposto que o corpo inteiro aprende, e isso é muito importante, isso vai ter repercussões em toda a postura daquela pessoa até a idade adulta, em relação a questões éticas, de relações, além das questões cognitivas propriamente ditas, né? Com certeza. Não, isso que você está trazendo é fundamental, né? Esse novo paradigma de escola que a gente tem que pensar. E esse percurso que a gente tem até lá, que é justamente da gente ir tecendo isso, né? A Isso. gente tem, né? A gente terminou agora um percurso, né? O Natureza Educadora, Reflexões e Ações para o Presente e para o Futuro, que foi bastante intenso, né? Inclusive as inscrições estão abertas do próxima É turma verdade. já, né? Quem quiser depois a gente põe o link aqui. Mas se tem algo que tem chamado muita atenção é o quanto esse grupo foi importante, né? Acho que até tem gente que está aqui assistindo a live que é do grupo, né? O quanto esse grupo tem sido importante para as trocas, né? O quanto tecer esses diálogos, né? De gente que já tinha algumas experiências, né? Do lado de fora, gente que não tinha nenhuma experiência, e como tecer esses diálogos tem sido importante, e algo que tem sido que tem surgido bastante nesse grupo é também essa relação com as famílias, né, Rita? É. Duas coisas aí que você está falando. Uma coisa é a questão da troca, né, nos cursos que a gente tem dado, e como isso é importante, porque não existe uma solução, não tem algo que vai se resolver, né? Então, a dinâmica da troca permite a gente enxergar o que vai emergindo disso. E o que emerge é que é a realidade, não aquilo que a gente inventa que vai ser a realidade, né? Então, eu acho muito importante essa questão da troca. E essa questão da família que você está colocando, essas discussões estão apontando para isso, né? Porque às vezes a gente está bem preocupado com a escola, com os professores, com as crianças, mas e os pais, né? A gente precisava estar conversando mais com eles, como que eles estão se sentindo, quais são o leque, qual é o leque de situações diferentes que as diferentes famílias estão vivendo com crianças dentro de casa, qual é a disponibilidade que cada pai, que cada mãe tem para dedicar seu tempo para entrar no campo, né, da criança, entrar no universo da criança. Acho que seria muito interessante também que os pais, que houvesse, eu acho que muitas iniciativas têm, mas um diálogo mesmo do professor com os pais, né? Mas eu achava que tinha que ser uma coisa assim mais profunda, assim, mais humana, no sentido assim, o que motiva o professor a ser professor e o que o habilita a ser professor, para além dos cursos que ele fez, que pode ser trocado com os pais, né? Eu acho que os pais também estão no processo de transformação, de mudança. Talvez eles não queiram voltar para a vida de como era antes. Talvez as coisas vão ter que mudar mesmo, querendo ou não. Então, que campo isso abre na disponibilidade dos pais com as crianças para que eles aprendam com as crianças e aprendam também a ocupar esse espaço que antes a escola ocupava. Né? Uau! É muita coisa para a gente pensar, né, Ita? Muito. E são muitos detalhes, assim. E isso que você está falando da família,
Eu tenho acompanhado algumas reuniões, né, fora do Brasil e tal, e falar com a família tem sido uma coisa importante, porque, por exemplo, tem escolas que já faziam muitas atividades ao ar livre, então seguem, né, nesse percurso. Aí agora, algumas escolas que não tinham essa abordagem, né, como que eles vão fazer isso? Então, o que o pai espera disso? O que a família espera disso? Né? O que a família está esperando de expectativa? Porque talvez seja uma abordagem que antes a escola não tinha, né? E vai ter que... como é que a gente também sensibiliza essa família para receber isso, né? Com essas possibilidades e entender todas essas possibilidades que existem aí? Como algo positivo e não dizer que então vai para a praça é um passeio, que um pouco é essa ideia que tem, né? Ah, se vai sair da escola, então é passeio, e na escola tem que ser uma coisa, uma tortura, né? Ter essa polarização, não é isso, né? Quer dizer, o aprendizado é riquíssimo, ele é muito mais rico quando você vai do lado de fora. Só que, claro, o professor precisa estar pronto para isso e as famílias precisam valorizar. E talvez nesse período, talvez um jeito, né, até de valorizar nesse período, é as famílias estarem com as crianças na janela, como a gente tem feito. A Carol acabou de organizar uma revista maravilhosa. Pode Verdade. falar, E Carol? também pode, claro. Então, tem essa revista ficou uma coisa incrível, porque foi tão surpreendente para nós a sensibilidade das pessoas de observar a natureza a partir da janela, foi uma coisa incrível. Então, vale super a pena vocês lerem essa revista que está disponível aonde, Carol? Está lá no site do Ser Criança é Natural, na seção de extras. Lá nessa seção dá para baixar tanto as cartas para olhar pela janela. Eu ia falar disso também. Mas aí já fala. Então dá para baixar essa revista, que foi fruto de um outro curso, né? Assim, a proposta era que a gente criasse vínculo com o espaço, para a gente nutrindo essa sensibilidade, estabelecendo um vínculo maior com o único espaço, para perceber essas transformações. E aí, assim, estamos do lado de dentro e agora o que vamos fazer? Né? E aí surgiu essa possibilidade, então vamos estabelecer um vínculo com a janela, né? Escolhemos uma janela e vamos todas as vezes olhar. E realmente foi tão surpreendente, tão poético e tão intenso, assim, profundo os relatos, que a gente falou, não dá para deixar só aqui registrado, a gente precisa compartilhar. Então, tá lá, quem quiser baixar tá em PDF, e aí dá para baixar, ler os registros, e a gente só deseja que esses registros também inspirem vocês que estão aqui assistindo, né, a fazerem mais, experimentarem também, irem registrando também o que é importante também esse processo de registro, né, Rita? Pra gente aprender, claro. E tal. Claro. Muito bem, você quer falar das cartas? Não, fala você que bolou tudo, acho que tem que falar também, né? Porque é para ajudar, são sempre ideias que vêm para ajudar as famílias a dar importância, né? Porque às vezes quando a família tem a experiência com a criança, com essas atividades que a gente propõe, ela vai entendendo aos poucos a importância, o aprendizado, o que é o aprendizado emocional também, né? Como ele é importante. Sim. Então, a gente tem essas cartas, né, que são provocações para olhar pela janela, e elas estão disponíveis para baixar no site. E aí tem tantas pessoas que estão usando com as crianças que estão em casa, né, quanto tem também escolas que estão usando com as turmas, quanto tem educadores que estão usando sozinhos, né, que estão em casa também, e estão usando isso como uma possibilidade para já ir aguçando, para já ir aprendendo, entendendo como é que a gente também se aproxima da natureza. Ô, Rita, e aí eu queria... bom, você já teve experiência também, assim, de chegar em escolas para trazer algumas provocações também para esse lado de fora, não teve? Eu acho que, assim, tem muitas possibilidades, né? Uma delas é a sair fora do prédio da sala de aula, mas ainda ficar no entorno, na área da escola. Da escola. Né?
E uma atividade que a gente teve uma experiência muito, enfim, ela foi forte, mas foi muito positiva, por isso mesmo, né? Que é do professor junto com os alunos explorarem esse espaço, realmente olhar, só olhar o espaço da escola. Que espaço é esse? Toda a área externa, né? Tem escolas que têm espaços grandes, né? Ou dividir as crianças em grupos, ou em todo mundo, enfim, como imaginarem, mas realmente fazer um roteiro de observação de todas as partes da escola, desde a entrada, onde está todo mundo bonitinho, o lugar do recreio e tal, e áreas mais feias, onde ficam o lixo, onde ficam as coisas, né? Tudo isso é parte, né? Como é que a gente olha para isso? Que olhar é esse que a gente faz, né? Então, é uma coisa de entender também toda a dinâmica da escola como um organismo vivo também, né? Só que estando ao ar livre e fazendo explorações, se tiver plantas, às vezes se tiver uma árvore ou uma planta menor, já dá para fazer muita coisa, né? Essa é uma das questões que a gente estimula, né? Acha que já dá para fazer quando puder voltar, né? E é uma das preparações que se tem que fazer nesse momento. Quer dizer, bom, se você, que é professor, que vai voltar, quer dizer, como é que você faria esse roteiro? Que você pediria para observar, né? Que coisas importantes você acha que tem para observar do lado de fora? E também mesclar, né? Quer dizer, se eu estou do lado de fora, eu estou vendo a calçada, o vaso, a dinâmica do espaço, mas estou vendo também o céu, as nuvens, o vento, as sombras. Tem uma exploração imensa a ser feita, sem muita complicação, ainda estando dentro do espaço, dos muros, né, da escola. Sim. E aí você já traz duas provocações, na verdade, né, Rita? Que assim, uma é o professor olhar sozinho esse espaço e Tem que se encontrar preparar. as possibilidades dele, né? Porque eu acho que isso é importante. Às vezes a gente está sempre com as crianças e aí a gente também não encontra algumas outras possibilidades para aumentar uma repertório, aumentar uma mediação possível. Talvez a gente ir para um lugar que a gente nunca iria, sabe? Assim, na escola, tipo, olhar a lixeira, por exemplo. Né? Então, assim, o quanto também é importante a gente ir antes sozinha, né? Para a gente ocupar isso. E isso é muito interessante da gente olhar para esses espaços, porque eu percebo que muitas vezes também, quando eu chego numa escola, falam assim, aqui na minha escola não tem lugar para ficar ao ar livre. E na maioria das vezes tem, só que ele não é percebido, e como ele não é percebido, ele não é usado. Eu mesmo trabalhei em algumas escolas que eu tive que fazer todo um processo de apropriação desse espaço para então começar a usar com as crianças. Tinha lugares, inclusive, que eram usados como entulho, né? E a gente teve que tirar lixo com as crianças. Então, e aí tem também esse processo da gente ir com as crianças, né? Que aí é outro olhar também, né? E aí todos os espaços passam a ser importantes e passam a ser cuidados, né? Porque às vezes esses espaços simplesmente não são cuidados, porque não são entendidos como importantes, né? Exato. Mas sabe, tem uma coisa que eu acho que é uma preparação do professor nesse período agora que a gente está de quarentena, apesar de que, né, tem muito professor trabalhando pra caramba, né? Mas eu acho que é uma oportunidade também para observar, de autoobservação, sabe? É uma oportunidade de autoconhecimento, porque eu acho que quando a gente vai para o lado de fora, o professor é mais livre. E eu acho que essa liberdade assusta também. Porque é muito importante que o professor escolha atividades que ele goste, que ele acredite, não ficar fazendo concessões ou sacrifícios, sabe? E fundo naquilo que ele acha verdadeiramente importante na formação da criança. Então, muita gente já tem
essa dedicação a si mesmo, né, de autoconhecimento. Mas é muito importante, para quem não tem, ou mesmo para quem já tem, a gente nunca termina, né? Eu acho legal, a gente conversa bastante também essa coisa do caderno, né? A gente tem cadernos, sempre caderno de campo, eu tenho dezenas de cadernos, porque eu vou anotando o meu processo de aprendizagem sobre mim mesmo, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu estranho um pouco. E eu acho que a aprendizagem ao ar livre, ela requer do professor e dos pais, enfim, do adulto, um autoconhecimento maior, sabe? Para poder fazer escolhas mesmo. Eu não gosto dessa atividade, eu gosto dessa, que aí, sabe, faz muita diferença para a aprendizagem das crianças e para a felicidade de todos, né? O importante é ser feliz, né, Carol? A gente tem que ser feliz fazendo Com aquilo que a gente certeza. faz. Isso é muito importante, né? A gente fazer de um jeito que a gente se sinta bem, né? Porque tem uma coisa que a gente fazer algo porque a gente está sendo obrigado a fazer, né? Gera uma energia ali naquele espaço, naquelas relações, que pode ter certeza, não vai dar nada certo, né, Rita? Isso a gente discute muito, sempre que a gente tem muitas formações, esse assunto sempre é, né, aparece, assim, né? O quanto essa energia do espaço, que tem a ver com você estar disponível para estar naquele lugar, o quanto isso também influencia para as boas experiências acontecerem, né? Nossa. A gente não pode esquecer, porque tudo isso faz parte do contexto da vida maior, né? Da vida de cada pessoa, de cada adulto, e da parte da vida de cada criança, e todo mundo fazendo parte da vida do planeta, né? Então, a gente tem que fazer aquilo com a completude, né? Que cada gesto tem, né? Por isso que quando a gente fala em ser feliz, é isso, né? A gente tem que fazer com plenitude, porque isso está fazendo parte de algo importante que vai bem além de nós, né? Sim. E aí também tem questões de respeitar o nosso tempo, né, Rita? Assim, o tempo dos Isso. educadores, né? De aprendendo esse estar do lado de fora, porque é isso, para muitas pessoas vai ser um processo aí de transição, né? De aprender a estar nesse espaço novo, sobre essa nova perspectiva. Porque quem já faz atividades, né, do lado de fora também pode ir aprendendo com isso, falar assim, que mais que eu posso fazer, né? E com que perspectiva, né? Por que eu faço isso? Qual é o que está por trás, né, desses gestos? E quanto agora nessas discussões, como que isso pode aumentar, né? Como o repertório de cada um pode crescer. Sim, é isso, assim, é pensar o repertório de cada um e o quanto esse coletivo, o quanto a gente se criar esses diálogos com certeza são importantes, né? Se a gente fosse, por exemplo, começar agora, assim, ontem eu estava assistindo uma live, eu preciso te contar isso que eu nem te contei, mas eu estava assistindo uma live de uma cidade e aí eles têm uma pessoa, eu falei, gente, esse é meu emprego dos sonhos. Ele é uma pessoa contratada pela prefeitura que ela vai nas escolas públicas e ela chega lá para dar essa assessoria de como você pode estar mais do lado de fora, né? Então ela faz... É no Brasil isso? Não, não é. Mas já fica aqui a dica, né, gente? Estamos disponíveis, né, Rita? Se alguém quiser ter essa assessoria. Não é no Brasil, mas eu achei interessante como elas soltam essas provocações, sabe? Chegar na escola, por onde a gente começa? Né? E acho que tem esses primeiros passos, assim, sabe? De por onde a gente começa. Né? Eu acho que se a gente fosse pensar, por onde a gente começa, Rita? O que você acha, assim? Por onde a gente começa? Eu começaria, se você fazer, começaria, por exemplo, tem uma escola, né? Começaria com cada professor, né? Entender quem são essas pessoas, né?
e também entender quem são essas famílias representadas pelas crianças, né? E olhar para isso, assim, de verdade, né? E não trazer regras que vá se impor sobre essa realidade. Então, qual o perfil dos professores, né? A quantidade de alunos, o tamanho das salas, o tamanho a altura das janelas, as escadas, os espaços externos, quantas turmas tem, né? Para poder organizar também entre os diferentes, e como fazer isso de uma maneira complexa, sabe? Aceitar a complexidade da realidade, não querer simplificar e fazer tudo quadradinho, certinho, porque isso não cabe mais, não serve mais, eu acho. Principalmente depois dessas experiências todas que todos nós estamos passando, a gente tem que aprender a lidar com a complexidade, né? O mundo é complexo, e complexo não quer dizer que é complicado, é bem diferente. Complexo é porque tem muitas camadas, muitas tramas interagindo entre si. Então a gente tem que aprender a olhar passo a passo para essas coisas, né? Então, a primeira coisa seria isso, e fazer convites para cada uma dessas pessoas que trabalham na escola, e que daí extrapola, né? Não são só os professores, são todas as pessoas que trabalham na escola. É, porque o sonho seria as coisas serem bem diferentes, né, Carol? É que daí agora eu vou extrapolar um pouco, até porque eu tenho esse trabalho com a escola Schumacher, e que é uma influência que vem da Índia, e lá já tem uma tradição educacional em que aprender é com a cabeça, com o coração e com as mãos. Então, o professor poderia muito bem estar feliz em ajudar a fazer o almoço, e a merendeira podia estar muito bem, estar feliz ensinando coisas para as crianças, né? Isso seria o melhor dos mundos, né? E que todos cuidassem dos espaços, né? E que a pessoa da limpeza pudesse ser uma pessoa responsável pela ecologia da escola, né? Para ensinar ecologia, enfim. Mas eu sei que eu estou viajando aqui, porque isso ainda não é. Mas é a São realidade de muita passos escola. além, né? Acho que para algumas escolas, assim, isso já é possível de pensar, né? Eu sei de iniciativas de escolas públicas, inclusive, que já mudaram muita coisa, principalmente nas relações, e que conseguem chegar, assim, conseguem pensar que isso é viável, né? E algumas que estão, assim, nesse primeiro passo, né? Eu acho que cada um está no seu degrauzinho, assim, né? E tem que enxergar qual é o seu próximo passo, né? É o seu próximo pequeno passo, né? É isso É, mesmo. A gente tem que. Ninguém vai dar um passo maior que as pernas, que daí vai cair, né? sim. Mas é bem importante isso que a gente está falando, porque realmente sempre esteve, o mundo sempre esteve em transformação, mas agora as transformações estão muito grandes e muito rápidas. Então, aquilo que a gente pensa em preparar a criança para ser um adulto bem-sucedido, talvez precise de outras coisas, né? Eu acho que não é saber tudo de cor, sobre os conteúdos pré-estabelecidos, que vai ajudar a criança a ser um adulto pleno, feliz e com boas relações com o mundo, né? Sim, Já não vou nem usar esses termos de bem-sucedido, porque cria uma situação de hierarquia e de exclusão, né? exato. Mas como cada um tem uma expressão plena de si mesmo, que significa ser feliz e cumprir a sua tarefa nesse mundo. Então, eu acho que as estratégias, né, para preparar as crianças para isso são outras agora. E esse período agora de quarentena está sendo um período importante para a gente aprender sobre essas coisas, né? Sim. A Vera Lúcia, ela está aqui falando, para mim começa pelo acolhimento ao professor, pois eles precisam estar bem para poder acolher as crianças e as famílias, né? E É, eu acho que eu colocaria assim que, na verdade, é importante a gente acolher não só o professor, mas toda a equipe, né? Se a escola vem, se a gente entende a escola como uma comunidade, como um organismo vivo, é preciso que todo mundo esteja bem, né, para acolher as crianças. Todo mundo faz acolhimento das crianças e, claro, quem está mais diretamente com as crianças também precisa estar bem para acolher bem.
né? Mas eu acredito nessas conexões, assim, que todo mundo está conectado, né? E o acolhimento tem que ser... Como é que a gente consegue acolher todo mundo, né, Rita? É, e como que também teria que criar uma situação em que as pessoas pudessem cuidar entre si, né? As pessoas se cuidarem e não se excluírem, né? E não, né? Ter toda uma outra atmosfera das relações entre as pessoas, né? Sabe o que me ocorreu? Agora a gente está na coisa da pandemia e tem muito reconhecimento mesmo, muito agradecimento pelos profissionais da saúde, né, que Uhum. estão se dedicando. E aí eu fiquei pensando, fora da pandemia, quem merece esse reconhecimento e essa reverência, né, essa gratidão, são os profissionais da educação, né? Sim. São eles que estão nesse processo bem na corda bamba mesmo, né, é, de como estruturar um país, né? Então, na linha A de frente do ser humano, assim, né? Exato, né? Como que aquela natureza se tornando humana, se torna humana no seu melhor potencial, né? Então, é muito, eu acho que sim. Mas, assim, é claro, quer dizer, não vai ter política pública, um sistema de governo que vai propiciar, cuidar do que, claro, que o que eles podem fazer é ter um bom salário para o professor, isso sim, né? Fora de Já questão. ajudaria muito. Já ajudaria muito, mas não seria 100%, porque eu acho que as pessoas têm que Não ter é um só isso. acolhimento, criar Sim. uma atmosfera afetiva em que ele se sinta amado dentro da escola. Todos os profissionais Reconhecido, né? reconhecidos, né? E isso eu acho que para tanto para a escola pública como para a particular, mesmo a particular é até mais difícil até, porque como tem a intermediação do dinheiro, né? Às vezes a valorização, a relação humana fica um pouco intermediada, né? Então não é tão bom. Às vezes na escola pública isso tem um potencial até maior, né? Não sei. Não sei também. Enfim, acho que tem escolas, seja pública, seja privada, acho que, né, tem escolas nos mais diferentes caminhos, assim, né? E, bom, acho que é importante a gente ir provocando isso, né, isso, assim, independente da É, gente ter as respostas, acho que é mais importante a gente ter agora as perguntas, né? isso, é isso mesmo, né? Como que você se sente? A primeira pergunta que eu falei. Como que você se sente com o seu próprio corpo? Como que ele tá? Como é que você se harmoniza? Como é que você... Porque o corpo é a natureza, a gente não vai para fora, mas né, isso aqui é o ponto de partida, né? Como é que você lida com o corpo das crianças, o corpo da escola, né? O corpo das plantas, corpos, né? E acho que a segunda pergunta é: o que você enxerga para além dos corpos, né? Como é que você percebe as dinâmicas, os fluxos, a, é, Aquilo que não é visto, né? Essa receita invisível de relações. isso, que diz respeito tanto às relações humanas quanto às relações ecológicas, né? A produção de oxigênio e produção de gás carbônico, enfim, né? Essas trocas todas que estão acontecendo e que trazem impressões físicas para nós, né? De frescor, de alívio, de bem-estar, né? E as outras também, as emocionais, os olhares, né? Os movimentos do corpo, tudo isso é importante, né? Isso seria o primeiro. Segundo, é o que nós já falamos, né? O espaço da escola, essas Sim. explorações. Ô, Rita, e você acha que é possível ir para além dos espaços da escola? Eu acho. A ideia é essa, né? Sabe, que nem tem essas escolas que têm umas experiências incríveis de quebrar as paredes das salas de aula, né? Que já é um passo bem grande, né, Bem na direção de grande. transformação da educação. Eu acho que o próximo passo seria quebrar os muros, né?
Já pensou? Nós estamos muito revolucionários aqui. Mas seria Sim, legal poder ir para fora, né, dos muros e não precisa ir longe. Eu acho que uma primeira exploração que nós fazemos muito no Ser Criança Natural, que é olhar para a calçada, dar uma volta no quarteirão. sim. Isso é tão rico em aprendizagem, assim, é de uma riqueza, nunca, a gente nunca se cansa de se surpreender com o que vem, né, do que as pessoas falam e fazem a partir de uma experiência atenta, né? E numa coisa dessa, dá para dar aula de tudo, né? De português, matemática, história, geografia, ciência, dá para dar aula de tudo De a tudo partir de mesmo. uma volta no quarteirão. Por isso que a gente fala que precisa de uma mudança mesmo, né? Porque é a partir daquela experiência que você vai ensinar. Sim. Isso tudo é muito rico. Ah, eu lembro, quando você fala disso, eu lembro muito da primeira edição das Caixas da Natureza que teve, né? A Palmira, que trabalha com a gente nos cursos virtuais, ela escreveu a família dela, né? Aí eu lembro que ela tinha ido fazer uma viagem, assim, para um lugar de muita natureza. E aí ela escreveu assim: ah, eu estou escrevendo a caixa porque a gente vai para esse lugar, a gente vai viver muitas experiências, a gente vai coletar muitas coisas, nananã, e falou, né? E aí ela voltou realmente, Rita, com um monte de coisa coletada e tal. E aí no dia que ela foi montar a caixa, ela foi atrás, né, da sacolinha que ela tinha guardado as coisas que ela trouxe. Cadê? Né? A moça que ia organizar, ajudar ela na casa dela, achou que era lixo e jogou fora. Não sabia dessa história. Pois é, aí ela me mandou uma mensagem. Carol, eu não acredito, foi tudo pro lixo, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí eu falei assim, ó, dá uma volta no quarteirão que tá tudo resolvido. Aí ela falou assim, mas você acha que uma volta no quarteirão vai ser a mesma coisa do que todas as experiências que eu vivi nessa viagem, que a gente fez trilha, foi na cachoeira e tudo mais? E olha, daqui vai dar volta no quarteirão e depois você me manda mensagem, né? Depois você me escreve. E aí, depois que ela voltou, ela falou assim: ainda bem que jogaram tudo no lixo. Porque eu Ó, nunca tinha dado uma volta no quarteirão com a minha filha, né? Aí a gente conversou com o vizinho, tinha uma senhora varrendo o jardim, a gente parou para conversar com ela para olhar o jardim. Aí eu lembro que ela contou que ela lembrou que 2 quarteirões para cima o avô dela tinha plantado uma árvore, e aí ela foi andando com a Luísa até lá para ver como é que estava essa árvore que o avô tinha plantado, né? Então, assim, as relações são muito simples, né? E a gente precisa enxergar essas possibilidades, né? claro. Essa experiência da Palmira eu sempre conto porque ela é muito rica, assim, é, da gente pensar que a relação com a natureza, ela é ótimo se ela acontece num ambiente natural e com natureza abundante, com muitas árvores, né? Mas se você não tem esse espaço, como que você faz? Né? Como que você começa esse processo? Eu acho que esse olhar de sensibilização, né? Isso aí é um grande começo, né, Rita? É, eu até você me fez lembrar uma outra história. Nós estamos com tempo? Tamo, pode contar. Não, é que eu lembro, tem uma história que eu estava fazendo uma atividade da abordagem Sharing Nature, e que depois a gente conta para o pessoal, mas é uma abordagem bem bonita, assim, E de quem quiser sensibilidade. saber mais, inclusive, pode ir no YouTube do Ser Criança Natural e procurar lá vídeo, live Sharing Nature, que eu e a Rita a gente contou sobre isso, né? É verdade. E depois a gente fez uma conversa com o professor Joseph Cornell, que é Que o também tá lá. criador, né, o fundador da Share Nature, e que também está lá. Mas eu estava na Amazônia, eu estava próximo a Belém, num parque incrível, no meio da floresta. E era floresta amazônica, gente, que é mais do que isso. Aí e tinha várias pessoas que trabalhavam com ecoturismo, que eram guias de turismo. E eles estavam assim meio de nariz empinado, assim, dizendo que eles conhecem a floresta muito bem e que eu não tinha nada para ensinar para eles. Eu também não estava nem com a intenção de ensinar nada,
mas eu queria oferecer vivências, né? E conforme eu fui oferecendo, e as vivências são atividades, são jogos, brincadeiras, né? Conforme eu fui oferecendo, uma hora uma mulher virou para mim, ela falou assim, olha, eu trabalho 40 anos aqui. E ela, emocionada, me chacoalhou no ombro, assim, falou assim, você está me ajudando a tirar a floresta de dentro de mim. Porque aquilo que ela estava vendo na floresta, ela nunca tinha visto, sendo que ela trabalhava há 40 anos na floresta. Então, tem essa coisa também, né, de como que a gente olha, o que que a gente olha, como que a gente percebe, que valor que eu dou para aquilo que eu percebo, né? Então, tudo isso faz parte desse repertório de quem está interessado em trabalhar do lado de fora. Não, com certeza, Rita. E aí, acho que a gente pode dar uma provocação também, né? Porque assim, tem a gente olhar para esse espaço dentro, a gente começar a olhar para essa volta no quarteirão, e a gente também tem registros de escolas, relatos de escolas que escrevem para gente e que tem assim uma praça perto, né, do espaço, que tem um parque perto do espaço onde está e consegue, né, ir com a criança, com as crianças uma vez por semana, assim. Eu conheço escolas, né, de todas as regiões de São Paulo, particulares e públicas, que ocupam praças, que ocupam parques públicos com as crianças, né, que inclusive fazem caminhadas com as crianças pequenas, né? Tem uma das professoras que faz parte do grupo de estudo, eles começam a ocupar uma praça perto da escola com as crianças de 1 ano. Que legal. E aí é muito mais o ir até lá, porque chega lá, ela já fica 5 minutinhos e volta, né? Mas é esse ir, porque vai todo mundo junto, vai no tempo das crianças, né? Vem profissional de todo apoio da escola, vem todo mundo ajudar, mas é importante fazer essa saída, esse deslocamento, assim, né? Como é que a gente entende todo esse território do entorno da escola como também possibilidade de espaço educativo, né? E que bonito que é isso, né? Porque quando você sai, você pensa que a criança vai para a escola, você como pai põe seu filho na escola para a criança aprender o mundo, né? Só que fora do mundo. E quando você sai, você entra em contato com tudo que está acontecendo, né? O mundo inteiro está representado ali, né? Tem de tudo. Então, é importante na formação, né, das crianças. Eu acho que essa coisa de aprender sobre o mundo fora do mundo não está colando mais. Eu acho que é uma questão a ser muito refletida e pensada em, se você quiser estar sintonizado, né, com os tempos que virão. E apesar de todas as dificuldades, né, das dores, né, dos processos de mudança, eu acho que isso pode ser algo muito positivo, né? Muito luminoso aí que pode estar acontecendo. Você sabe que eu lembrei uma vez eu trabalhei com o pessoal de Porto Alegre e a prefeitura, o pessoal da educação ambiental da prefeitura tinha bolado um projeto em que fizeram uma parceria entre a educação e meio ambiente. E as escolas, tudo bem que Porto Alegre é bem menor que São Paulo, por exemplo, né? Mas tem muita cidade menor, isso pode ser uma ideia incrível, que cada escola ela fazia um projeto para adotar uma praça. E no projeto dizia o que ia fazer, quem ia fazer, que horas, que a programação e tal. Então, ficou bem à vontade para a escola decidir, e também quem da escola iria fazer isso, né? Mas aí a escola começou a cuidar, a ocupar, o que já é importante, porque tem muita praça que está abandonada, está suja, então não dá vontade de levar as crianças lá, né? Mas à medida em que a escola assume esse protagonismo ali, né? Tipo, essa escola faz parte do entorno da escola, então ela faz parte da escola. Nós vamos vir aqui, nós vamos cuidar, né? E aí cada escola também escolheu, tinha várias coisas, ou era para contar história, ou era para dar aula, ou era para tinha de tudo.
Acho que eram 50 e tantas praças que eles fizeram lá. Aqui dá para fazer centenas de milhares de praças, né? Então, seria lindo a gente poder andar na rua e ver criança, passar nas praças e ver criança, né? Eu acho que seria uma outra cidade, seria inclusive para a cidade, uma humanização, né? Um processo de humanização incrível, né? Nossa, pensar isso é muito, né, interessante. E no começo disso tudo, né, a gente pensou, acho que o início, né, Rita, que a gente, dessa conversa, acho que um dos primeiros pontos que a gente pensou é, será que cada escola sabe a praça mais próxima da sua escola, né? Não foi isso que a gente, uma das primeiras provocações que eu e a Rita a gente conversou é, será que cada escola sabe qual é a praça mais próxima dessa escola? Será que cada escola sabe qual é o parque mais próximo da sua escola, né? Faz um desenho, pega lá o Google Maps, dá uma olhada ali na região que você está. Olha isso, né? Olha essas possibilidades, né? Tem algumas escolas, inclusive que eu estava ouvindo, né? Experiências de vários países que, por exemplo, no horário do intervalo, como são muitas crianças e eles entenderam que eles precisavam de mais espaço, durante um período eles fecham a rua da frente da escola e fazem uma extensão do pátio também, sabe? Né? Então, são maneiras diferentes da gente ir olhando para a cidade. Né? Você tem participado de muitas reuniões, né, nos Estados Unidos, na Itália. Eu acho que são outras realidades, né, mas que dão muita inspiração, né? Muito importante isso. É justamente por isso que eu estou participando, né? Assim, porque é entender os processos que eles estão tendo lá. E em nenhum momento é para a gente copiar, mas é para a gente entender. Olha o que eles estão fazendo aqui, olha o que eles estão pensando aqui. Também entender qual é a realidade, né? Se já é uma realidade de uma escola que já fazia isso antes, se já pensava isso antes, para a gente tentar, né, organizar isso, né? E ontem eu tive uma reunião com as meninas que a gente tem um grupo de estudo e vivências, né, de educação, infância e natureza. E uma das coisas que a gente pensou é justamente começar a articular um documento para a gente compartilhar com todo mundo, dessas experiências, né? O que dá para a gente fazer desse lado de fora? Tipo, a gente já faz, né? A gente já está estudando isso, a gente já está nessas conversas há um tempo. Ó, vem para fora que dá certo, né? Mas acho que é essas mobilizações que a gente tem que fazer, enfim, acho que esses diálogos que a gente tem que tecer, né? Rita, a gente tem 7 minutinhos. Eu queria que você escolhesse aí alguma coisa para a gente fechar. Tipo, o que é que você precisa falar que não pode ficar sem ser falado? Bom, eu acho que todos nós, né, tivemos uma experiência escolar e, de certa forma, por mais que a gente se atualize, que a gente procure novos caminhos, né, novas abordagens, a gente sempre guarda dentro da gente a escola que a gente frequentou, né? E eu acho que isso talvez seja um aspecto bem doloroso aqui do processo que a gente tem que fazer agora, que é de tirar um pouco essa escola de dentro de nós e abrir os corações e mentes, né, para outro perfil de organizações de aprendizagem. Substituir até o nome escola, né, assim, tipo, um lugar onde as pessoas vão para aprender com mais intensidade sobre a vida, porque eu acho que isso a gente vai entrar num caminho, num processo de muita transformação daqui para frente. E essa transformação, claro, vai ser a partir da realidade que temos. Então, nós temos as escolas, nós temos esse sistema. Então, como que ele faz para criar novos mundos, né? Para ser, e muita gente fala assim, quer dizer, essa escola não pode mais ser uma escola igual a que era no século XIX, ela é uma escola do século XXI. Então,
a abordagem ao ar livre, com a natureza, ela está muito conectada com esses novos caminhos da escola. Agora, para a gente conseguir, com segurança, confiança, tranquilidade, alegria, seguir novos caminhos, a gente precisa lidar com os velhos que estão ancorados lá dentro, né? Então, você concorda comigo, Carol? Claro, A gente claro. precisa tirar aquelas coisas que eram gostosas, coisas que a gente gostou, que se acostumou, né? E criar novos espaços para a transformação dessas relações, onde a gente não vai saber direito os resultados, onde a gente vai estar mais conectado aos processos, né? Onde a gente vai estar em relações menos hierárquicas, né? Mais horizontais, com relações não discriminatórias, né? Onde haja inclusão de todo tipo de chegada, né? Todo tipo de ser. Então, eu acho que é com isso que eu diria, assim, é um pouco, não é assim aquela conclusão alegre, esfuziante, mas ela é muito boa, né? Ela é muito positiva, ela é Sim, muito no sentido de andar para frente, e sim, mas requer uma transformação radical e essas mudanças são dolorosas, né? sim, sim. Pensa na lagarta dissolvendo todos os seus órgãos internos completamente para daí criar novos órgãos que vão compor a borboleta que vai sair voando, né? Então é um pouco essa imagem da metamorfose que nós estamos precisando passar. Não é nem Nossa, com mudança nem certeza. transformação, é metamorfose. Ô, Rita, e acho que essa experiência que está todo mundo tendo, de ficar muito tempo do lado de dentro, acho que está todo mundo entendendo o quanto a gente precisa do lado de fora, né? O quanto a gente precisa de movimento, não é? É verdade. Olha só, vendo o lado bom das coisas, né? É isso mesmo. Eu Não acho que é? quando a gente puder sair, nós vamos fazer que nem a história das vacas holandesas, né? Você já viu essa história? Que as Não, me vacas conta. elas ficam confinadas no inverno, né? Enfim, toda a parte da Europa, enfim, ficam trancadas lá. E quando chega a primavera, eles soltam e elas pulam de alegria, elas se abraçam, se beijam, é toda uma festa de alegria que as vacas fazem. Eu acho que nós Maravilhoso. vamos fazer assim também. A Ah, eu gente vai também sair, acho. não vai nunca mais querer ficar trancado dentro de quatro paredes, né? Com certeza. Eu acho que uma coisa que eu e você a gente sabe, porque a gente tem acompanhado aí de perto algumas escolas, né? Tanto manda um relato, quanto a gente está trabalhando juntos, assim, mais perto, é que muitas vezes não é fácil. Isso eu posso dizer que por experiência de professora também, né? Professora de rede pública. Não é fácil, mas é possível. É, Eu acho que ninguém está falando aqui que, ó, vai ser assim, rapidinho vai todo mundo aprender a estar do lado de fora. Talvez demore um pouco, né? Talvez a gente tenha que lidar com muitos processos, né, internos, emocionais mesmo desse para a gente citar, que é isso que você está falando. Mas eu acredito que é muito possível. Rita, muito obrigada por essa conversa. obrigada também, Carol. É Foi muito ótimo. possível e muito bom. Exato, é muito bom. Muito obrigada por essa conversa. Obrigada a todo mundo que esteve por aqui. Eu vou subir no YouTube algumas referências. As referências que a gente citou aqui vai para o link, né, no YouTube, na descrição. O link também do curso que vai começar dia 17 de junho, Natureza Educadora, né? Mais um percurso que até a Andressa estava aqui, que ela falou, por favor, gente, façam, que é muito bom, né? Tem muita gente que é do curso e está aqui, que com certeza foi um percurso muito bom, por isso que a gente quer repetir. Então a gente vai subir esse link lá para vocês se inscreverem. Olha lá a Cláudia falando que recomenda. E é isso, gente, né? Semana que vem tem mais uma conversa e a gente vai criando várias conversas para a gente discutindo essas possibilidades do lado de fora. Beijo grande, Rita! Beijo, beijo, Carol. Obrigada. Parabéns por tudo. Pra gente, né? Beijo para todo mundo. Tchau, gente! Beijo.
Tchau.